noite era fria, com uma neblina densa envolvendo as colinas da pequena cidade de Hollow Creek. O ar trazia um cheiro de terra úmida misturado a um leve odor de madeira queimada, como se algo estivesse constantemente se desfazendo na distância. Ao longe, o uivo melancólico de um lobo cortava o silêncio, seguido pelo som ocasional de folhas secas sendo esmagadas, como se alguém ou algo se movesse na escuridão. No alto de um morro isolado, a silhueta imponente da mansão Blackwood emergia como um espectro contra o céu escuro. Diziam que a mansão estava amaldiçoada, um lugar onde os sussurros do passado ecoavam para sempre. Reza a lenda que Amelia Blackwood, a última residente, realizou um ritual proibido na noite de um eclipse. O ritual, destinado a salvar seu filho de uma doença mortal, invocou algo mais sombrio do que ela podia imaginar. Desde aquela noite, as paredes da mansão guardavam ecos de pedidos de ajuda e gritos de horror, como se as almas dos que ali viveram nunca tivessem partido. Heloísa, uma jovem jornalista investigativa, recebeu um convite anônimo. Era uma folha, amarelada, com uma caligrafia elegante que dizia: "Venha à mansão Blackwood à meia-noite. Descubra a verdade por trás dos sussurros." Era irresistível. A história da mansão intrigava-a desde criança, mas também havia algo pessoal. Sua mãe desaparecera perto daquele lugar anos atrás. Ao aproximar-se, Heloísa notou que o portão enferrujado estava entreaberto, soltando um rangido agudo e prolongado a cada movimento, como um grito de aviso abafado. O som reverberou na noite silenciosa, fazendo com que ela estremecesse. Seu coração disparou e uma sensação de inquietação tomou conta de seu peito, como se algo a observasse das sombras. O jardim estava coberto de ervas daninhas e as árvores pareciam retorcidas, como se lutassem contra uma força invisível. A porta principal da mansão, gigantesca e ornamentada com entalhes de figuras estranhas, abriu-se lentamente assim que ela colocou os pés na varanda. "Alguém está aqui?" perguntou, mas apenas o eco respondeu. Dentro, o ar era pesado e cheirava a mofo. Os lustres balançavam levemente, como se um vento invisível soprasse. Retratos de pessoas com expressões sombrias adornavam as paredes. Mas o que chamou sua atenção foi o som. Sussurros baixos, como vozes que vinham de todos os lados. Explorando a mansão, Heloísa encontrou um salão de baile abandonado. O piso de madeira rangia sob seus passos, e pedaços de vidro quebrado refletiam a pouca luz que entrava pelas janelas trincadas. Cortinas pesadas e desbotadas pendiam das janelas, balançando levemente como se fossem puxadas por uma brisa fantasmagórica. No teto, um lustre majestoso coberto de poeira parecia segurar o peso dos anos, com cristais faltando, pendendo como se prestes a cair. Tudo no ambiente exalava decadência, e havia uma sensação inquietante de que os ecos de risos e música ainda pairavam no ar. Um piano empoeirado estava no centro, e, enquanto ela se aproximava, uma nota foi tocada sozinha. O som reverberou pelo salão vazio. Ela congelou, sentindo um arrepio na espinha. De repente, viu uma sombra se mover ao fundo. "Quem está aí?" gritou, mas ninguém respondeu. Apenas os sussurros aumentaram, formando palavras indistintas. No quarto principal, Heloísa encontrou um diário antigo em uma gaveta secreta. Pertencia a Amelia Blackwood, a última residente da mansão. As últimas páginas estavam cheias de desespero. "Eles não me deixam em paz. Sussurram segredos que eu nunca deveria ouvir. A casa está viva e ela quer algo de mim. Se eu desaparecer, saberão que fui levada pela mansão." Enquanto lia, Heloísa ouviu passos no corredor, mas, quando olhou, não havia nada. Ela se virou de volta para o diário e encontrou uma mensagem escrita à mão, que não estava lá antes. "Você também ouvirá." Heloísa decidiu descer ao porão, guiada pelos sussurros, que agora pareciam formar frases. A porta do porão estava trancada, mas uma chave em cima de um móvel próximo parecia esperá-la. Quando abriu a porta, um cheiro de terra e decadência invadiu suas narinas. No porão,
Havia um círculo marcado no chão, com velas apagadas ao redor. O círculo estava desenhado com um material escuro que parecia sangue seco, e havia marcas de arranhões no piso ao redor, como se alguém tivesse lutado para sair dali. O ar estava pesado, e um murmúrio baixo parecia emanar das paredes, aumentando o clima de terror. No centro, uma caixa de madeira pequena. Quando Heloísa abriu a caixa, encontrou uma fotografia antiga de sua mãe ao lado de Amélia Blackwood. Atrás da foto estava escrito: "O sacrifício precisa continuar." De repente, as velas se acenderam sozinhas e os sussurros se tornaram gritos. Uma figura sombria apareceu no canto do porão, com olhos brilhantes e uma presença esmagadora. Heloísa tentou correr, mas a porta do porão se fechou com força. A figura aproximou-se lentamente. "Por que você está aqui?" perguntou, com uma voz que ecoava como 1000 vozes ao mesmo tempo. "Eu quero respostas. Minha mãe desapareceu aqui", gritou Heloísa. A figura apontou para o círculo no chão. Heloísa sentiu-se puxada para o centro, como se uma força invisível a estivesse empurrando. De repente, ela viu flashes de memórias que não eram suas. Rituais, gritos e a figura de Amélia sendo consumida pela mansão. "Você é o último elo. A casa precisa de você para continuar viva", disse a figura. Heloísa percebeu que sua própria vida estava ligada à mansão. Se ela permanecesse, os sussurros cessariam e as almas presas seriam libertadas. Mas, se ela fugisse, estaria condenando outras pessoas ao mesmo destino. Com coragem, ela se posicionou no centro do círculo. As velas explodiram em chamas intensas e a figura desapareceu, deixando apenas um eco distante. "Obrigada." Dias depois, a mansão desmoronou misteriosamente. Ninguém nunca mais ouviu os sussurros. Heloísa, no entanto, nunca foi encontrada, mas sua história foi contada e seu sacrifício jamais esquecido. Sempre ouvi falar daquela fazenda abandonada no fim da estrada de terra, mas nunca tive coragem de me aproximar. A história dizia que décadas atrás, uma família inteira foi brutalmente assassinada ali. As pessoas do vilarejo diziam que era amaldiçoada, que qualquer um que ousasse entrar nunca mais sairia o mesmo. No entanto, movido por uma mistura de curiosidade e descrença, decidi explorar o lugar sozinho. Era uma noite de lua cheia, e o céu estava encoberto por nuvens escuras, como se a própria natureza tentasse me avisar para desistir. Levei uma lanterna, um celular com pouca bateria e uma faca. Não que isso fosse me proteger de fantasmas, mas me fazia sentir um pouco mais seguro. Assim que cruzei o portão de ferro enferrujado, um vento gelado soprou em meu rosto e pelos dos meus braços se arrepiaram instantaneamente. O som de corujas ecoava ao longe e por um momento tive a sensação de que sombras se moviam entre as árvores. A casa principal da fazenda estava em ruínas. Janelas quebradas, portas rangendo ao sabor do vento e um cheiro estranho no ar. Algo entre madeira podre e carne estragada. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas, que se moviam sozinhas no chão. Caminhei devagar até a entrada, e ao empurrar a porta, ela se abriu com um rangido agoniante. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que o ranger da porta parecia ecoar, como se algo dentro da casa respondesse à minha presença. Dentro, o ar era pesado, quase irrespirável. A lanterna tremia em minha mão enquanto iluminava móveis cobertos de poeira e manchas escuras no chão de madeira. Manchas que pareciam sangue seco. Meu coração disparou. De repente, um som vindo do andar de cima congelou meu corpo. Passos. Passos lentos, pesados, como se alguém estivesse me esperando. Pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, tornando impossível discernir sua origem. Engoli seco e, com a lanterna apontada para a escada, decidi subir. Cada degrau rangia sob meu peso e os passos que ouvi antes cessaram. O corredor do andar superior
era ainda mais opressor. Havia várias portas, mas uma delas estava entreaberta. Uma luz fraca piscava dentro do cômodo. Meu instinto gritava para eu sair dali, mas minha curiosidade doentia me fez continuar. O ar ficou mais frio à medida que eu me aproximava da porta. Com um empurrão suave, abri completamente a porta. Era um quarto, provavelmente o dos antigos donos. Uma cama desarrumada, um guarda-roupa antigo e um espelho trincado na parede. Quando me aproximei do espelho, algo se moveu dentro dele. Um reflexo que não era o meu. Meu sangue gelou quando vi a figura. Um homem alto, de olhos fundos e vazios, a pele pálida e ressecada, como um cadáver em decomposição. Ele me olhava diretamente, mas quando me virei não havia ninguém atrás de mim. O espelho começou a vibrar e de repente uma mão saiu dele, agarrando meu braço com força. O aperto era gélido, como se a própria morte estivesse me tocando. Gritei e me soltei, tropeçando para trás e caindo no chão. A porta do quarto bateu com violência e um som terrível de arranhões começou a ressoar pelas paredes. As luzes piscavam freneticamente e eu senti uma presença ao meu redor, me observando, me sufocando. Sussurros ecoavam no quarto, chamando meu nome repetidamente. Um cheiro de podridão encheu o ar e sombras começaram a se arrastar pelo teto. Corri em direção à porta, mas ela parecia grudada, como se algo invisível estivesse me impedindo de sair. Os sussurros aumentaram de volume, tornando-se gritos, desesperados. Algo passou correndo por trás de mim e senti um toque gelado em minha nuca. Minha respiração ficou pesada e um calafrio percorreu minha espinha. Arrastei-me pelo chão até conseguir alcançar a maçaneta. Puxei com toda a força e corri pelo corredor, mas as portas agora estavam todas abertas e dentro de cada cômodo, sombras escuras se contorciam e murmuravam meu nome. Meus olhos se encheram de lágrimas quando percebi que a escada não estava mais ali. No lugar dela, um abismo negro se estendia diante de mim. Sons de algo se movendo vinham do escuro, como se criaturas rastejantes estivessem se aproximando. De repente, senti um sopro gelado em minha nuca e uma voz sussurrar no meu ouvido. Você não deveria ter vindo. A escuridão começou a me engolir e meu corpo ficou paralisado. Um som de risadas ecoou por todos os lados e mãos invisíveis me puxavam para dentro do vazio. Minha visão ficou turva e antes de perder a consciência, vi aqueles olhos fundos e vazios brilhando na escuridão. Não me lembro do que aconteceu depois. Acordei fora da fazenda, sujo de terra, com arranhões pelo corpo e a lanterna quebrada ao meu lado. Meu celular não funcionava mais e o sol já estava nascendo. Corri para casa e nunca mais voltei àquela fazenda. Mas desde aquela noite não sou mais o mesmo. Em cada espelho que olho, vejo aqueles olhos fundos me observando, esperando. Sei que um dia eles virão me buscar. Os sonhos começaram logo depois. Noites em que me vejo novamente naquela casa, incapaz de sair. Ouço as vozes, os sussurros me chamando. Sinto as mãos geladas tocarem minha pele. A cada noite que passa, os sonhos se tornam mais reais. E agora, quando olho para minha sombra, às vezes percebo que ela não me imita, ela me observa. E hoje, ao acordar, vi uma marca no meu braço. Uma marca de dedos esqueléticos, como se alguém tivesse me agarrado durante o sono. Sei que o tempo está se esgotando. Eles estão cada vez mais próximos. Sei que não posso fugir. Sei que, mais cedo ou mais tarde, serei levado de volta para aquela fazenda. E dessa vez, não haverá escapatória. Meu nome é Eduardo, e esta é a história do que aconteceu comigo em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Se eu soubesse o que iria enfrentar, jamais teria voltado para lá. Cresci em Vila Esperança, uma cidadezinha pacata cercada por matas densas e cortada por um rio escuro e profundo. Quando fiz 18 anos, mudei-me para a capital em busca de uma vida melhor, mas a saudade da minha mãe me fez retornar após uma década longe. Desde minha partida, ela vivia sozinha na casa velha onde cresci. Algo na sua voz ao telefone me preocupava ultimamente. Ela falava sobre vultos na janela, sussurros na noite e portas que se fechavam sozinhas.
Achei que fosse apenas solidão, mas decidi visitá-la assim mesmo. Cheguei à cidade ao entardecer. As ruas estavam desertas e silenciosas demais, como se algo ruim pairasse no ar. O vento assoviava entre as árvores e os postes piscavam como se estivessem prestes a apagar. Ao entrar em casa, senti um arrepio atravessar minha espinha. Minha mãe estava sentada na poltrona, encarando a parede com os olhos arregalados. "Mãe", chamei suavemente. Ela virou-se devagar, os olhos fundos e cheios de medo. "Ele está aqui." Ele voltou. Sua voz era apenas um sussurro. Um calafrio percorreu meu corpo. "Quem, mãe?" perguntei, mas ela apenas abaixou a cabeça e murmurou algo incompreensível. Naquela noite, acordei sobressaltado com um barulho vindo do corredor. Um arranhado lento e ritmado na porta do meu quarto. Meu coração disparou. Peguei o celular e iluminei a porta com a tela. A sombra de pés estava ali, parada. "Mãe? É você?" Minha voz tremia. Nenhuma resposta. A sombra se afastou devagar e a porta rangeu levemente. Respirei fundo e juntei coragem para abrir. O corredor estava escuro, mas consegui ouvir o som de passos descendo as escadas. Segui o barulho, cada degrau parecendo ecoar na minha alma. Quando cheguei à sala, minha mãe estava em pé, parada diante da porta da cozinha, murmurando algo em um tom baixo e tenso. "O que está acontecendo?" perguntei, tentando parecer calmo. "Ele está no porão. Ele não devia estar aqui." Sua voz se partia em soluços. "O porão. Sempre evitei aquele lugar. Meu pai faleceu lá quando eu era criança em um acidente que nunca me explicaram direito." A porta do porão estava entreaberta e uma escuridão opressora vazava de dentro. Um cheiro de mofo e terra molhada subia, enojando-me. De repente, um barulho seco veio lá de dentro, como se algo grande se arrastasse pelo chão. Segurei minha mãe pelo braço. "Vamos sair daqui", sussurrei. Antes que ela pudesse reagir, a porta do porão abriu-se de vez com um estrondo. Uma figura alta e esguia emergiu das sombras. Seus olhos eram buracos negros e sua pele parecia esticada sobre ossos pontiagudos. Um cheiro de carne podre tomou o ar. Eu queria correr, mas meu corpo estava paralisado pelo puro terror. A criatura deu um passo à frente e eu finalmente consegui reagir. Segurei minha mãe e corremos porta afora. O frio da noite parecia acolhedor comparado à presença sufocante daquela coisa. Nunca mais entrei naquela casa. No dia seguinte, coloquei minha mãe no carro e fomos embora da cidade. 3 dias depois, recebi a notícia. A casa pegou fogo e desabou sobre si mesma. O porão, disseram, nunca foi encontrado. Apenas um buraco escuro e profundo no chão. Nunca soube exatamente o que morava lá. E nunca quero saber. Mas a história não terminou ali. Meses depois começaram os pesadelos. Sempre o mesmo cenário. Eu estava de volta àquela casa, parado diante do porão. Algo me chamava, sussurrando meu nome, me atraindo para a escuridão. Certa noite acordei com arranhões no meu braço, como se algo tivesse tentado me puxar enquanto eu dormia. Decidi investigar. Pesquisei sobre a casa, sobre Vila Esperança e sobre meu pai. Descobri que ele não morreu em um acidente. Ele foi encontrado no porão, estraçalhado, e sua morte foi mantida em segredo. Histórias antigas falavam sobre um ser que habitava o subterrâneo daquela região, alimentando-se do medo e da dor dos moradores. E agora ele sabia onde me encontrar. Comecei a notar vultos, sussurros ao meu redor, mesmo morando longe. Minha mãe adoeceu repentinamente, sua saúde se deteriorando sem explicação. E uma noite, vi pela janela do meu apartamento, um par de olhos negros me observando da escuridão. Eu nunca mais estaria seguro. A situação piorou. Portas batiam sozinhas, sombras se moviam pelo meu quarto e objetos desapareciam misteriosamente. Pesadelos tornaram-se cada vez mais reais. Noites sem sono transformaram-me em um reflexo pálido de quem eu era. Foi quando decidi retornar à Vila Esperança. Eu precisava enfrentar o que me assombrava. Chegando lá, percebi que a cidade também havia mudado. Estava mais silenciosa,
quase deserta. E a ruína de minha antiga casa ainda exalava uma aura sombria. Com uma lanterna e um coração acelerado, caminhei até o buraco que antes fora o porão. O vento uivava como se sussurrasse segredos esquecidos. Quando me aproximei, senti algo me puxar. Meus olhos encontraram aqueles mesmos olhos negros. E então, tudo escureceu. Apenas o silêncio ficou. Mas não era o fim. Era apenas o começo de algo muito pior.